Muito bem, de volta aqui com o seu Atos no Rádio, direto dos estúdios do Jornal Atos, para toda a região e, claro, para a internet, onde ela nos deixar chegar, né? Nós vamos dar início hoje às sabatinas com os candidatos à prefeitura das cidades da região, e a gente vai começar pela cidade de Lorena. Lembrando, foram realizados sorteios, né? E a ordem da participação vai ficar de acordo com esses sorteios. E lembrando, não será na sequência o município, por exemplo, Lorena, os 3 candidatos, um atrás do outro. Não, na verdade, eles serão divididos, como a gente também já havia anunciado aqui durante o sorteio e para as campanhas. Então, hoje, Lorena, amanhã, por exemplo, será a vez da cidade de Cruzeiro, ok? Então, a gente vai abordar com vocês sempre as campanhas, sempre aqui trazendo para você o melhor das informações e, claro, com a participação dos candidatos. A gente vai começar com a cidade de Lorena, como eu estava abordando. Bem rapidinho, teve um participante aqui, um internauta, que ele perguntou se poderia fazer perguntas para o entrevistado. E primeiro a gente agradece o pessoal que está acompanhando. No nosso formato, não. Mas vocês podem encaminhar para o 31522148 questões que podem ser feitas para as próximas sabatinas, certo? Por que a gente define que não? Porque temos um tempo definido com os candidatos, certo? Cronometrado, aliás, está aqui com a gente o cronômetro para o pessoal poder acompanhar, quem está aqui, né? Eu e, no caso, o candidato. O Edinho vai colocar no ar também, para vocês poderem acompanhar o tempo da participação, certo? O candidato vai ter 20 minutos para responder as nossas perguntas e depois mais 1 minuto para as considerações finais, onde ele vai falar com o eleitor diretamente. Beleza? E para começar, a gente tem a satisfação aqui de receber, a gente vai, de acordo com o sorteio, a primeira campanha alvo aqui da nossa sabatina é a campanha da candidata Paula Senes. Ela que é a candidata do PSB, chapa pura, né? A Paula Senes, para a gente passar bem rapidinho aqui, ela que é administradora, né, formada, tem essa composição do PSB, e ela não pôde comparecer, certo? Nas regras das nossas sabatinas, assim como, por exemplo, se a Paula Senes ou for eleita, ela sempre vai ser substituída pelo seu vice. E nas sabatinas acontece o mesmo. Paula Senes não pôde comparecer, mas cá conosco está Marco Sá, ele que é advogado, né, já há algum tempo também na política, atuante aqui conosco. Primeiramente, só puxar aqui para o senhor o microfone, né? Se eu puder chegar um pouquinho mais próximo. Primeiro, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Certo. A gente então vai começar a nossa sabatina. São quatro perguntas dos temas da cidade, mais uma pergunta política com o Marco Sá. Eu vou pedir então para o Edinho na tela e a Cassiane, vocês juntos, ok? Vamos lá? Então, valendo o tempo. Candidato, vamos começar a falar sobre a saúde. A saúde é um dos temas recorrentes nas ruas de Lorena. A prefeitura realizou algumas obras em relação a prédios para reestruturação, mas há dificuldades principalmente com relação a médicos, número de médicos, e a demora no atendimento e a questão dos exames. A gente quer saber do senhor como é que é hoje, como é que vocês estão trabalhando o planejamento para a saúde e sanar problemas como esses. Bom, essa é uma questão crucial. A candidata prefeita Paula, nós andamos por Lorena bastante e nós vimos que falta posto de atendimentos médicos. Muitos têm, né? Mas ainda está faltando muito em relação à necessidade da população. Nós não temos, eu estive vendo o orçamento do município, né? Agora, em dezembro, eles votam, né, o orçamento para o próximo ano, né? Ou seja, o candidato que ganha a eleição, ele trabalha com o orçamento aprovado anteriormente, né? Então, nós ainda não temos conhecimento do valor aprovado ainda, porque ele ainda vai ser votado e discutido, né? Mas a pauta nossa de saúde é muito grande e custosa, porque a Paula ela quer fazer postos médicos, ela quer colocar médicos em quase todos os bairros dos municípios onde não tem médico, para que a população possa ser atendida. Então seria ampliar o número de postos. Ampliar o número de postos.
Muito bem. O senhor chegou a acompanhar que alguns postos foram recuperados nesses Não, acompanhei. Alguns postos foram recuperados. Nós andamos em quase todos, né? Na medida do possível, foi em quase todos. Observamos sim isso. Com mais postos, a gente vai ter conseguir sanar, principalmente com relação à fila dos exames. Ah, sim, com certeza. Muito bem. Vamos falar de educação, num outro ponto primário aqui, também da cidade de Lorena. O município ele teve algumas questões, entre elas, por exemplo, no último mês de junho, a dispensa de professores da rede municipal. Houve toda uma polêmica pela forma, e também algumas questões com relação aos prédios que hoje recebem a estrutura da educação na região, na zona rural e na zona urbana. E entre elas a questão do próprio Colégio Conde Moreira Lima, certo? O planejamento da campanha com relação à educação, por onde começar? Estrutura, professores, por onde vocês pretendem atuar para qualificar a educação de Lorena, que no último IDEB recebeu nota 6? A educação foi outro problema também. Nós tivemos, inclusive, eu também estive no Conde Moreira Lima. O Conde Moreira Lima era uma escola tradicional. Eu estudei no Conde Moreira Lima. Né? Nós conversamos também com vários professores, vários. Eles relataram a situação de salário, as questões de sala de aula, né? E a Paula, ela ficou preocupada com a questão do abandono de algumas escolas, do estado que as escolas se encontram, né? Eu disse para a Paula que essa questão toda é uma questão de verba. A gente roda e a gente cai no mesmo ponto, né? De melhoria do salário, porque muitos professores reclamaram também disso, alguns reclamaram, né? Que é lógico, o custo de vida hoje está alto. Isso aí todos nós sabemos, né? Você vai no supermercado, não precisa muito, você vai no supermercado, você já vê de um mês para o outro as alterações que nós estamos sentindo em tudo isso. Mas precisamos também conversar com os vereadores, para que quando for aprovado esse orçamento, ver se a gente consegue alguma emenda no orçamento, de modo a melhorar essa renda toda, para que atenda a necessidade dos professores e atenda a necessidade também de melhorar as escolas. Atender o teto? O teto. O piso, na verdade, da área, né? O piso da área. Entendeu? Certo. Isso tem que ser melhorado. E como é que o senhor está falando sobre o salário em si, mas é uma discussão com relação aos professores também, que é uma discussão já de muito tempo, que é a questão do plano de carreira dos professores. Como é que isso está sendo analisado e discutido dentro da campanha? O plano de carreira, eu até falei para a Paula, Paula, outra questão é o plano de carreira. Esse plano de carreira, se você puxar lá atrás, você vai ver que é uma discussão que está vindo, e ela não se resolve, né? Por que isso? Porque há as várias propostas, as várias necessidades de um plano de carreira. E esse plano de carreira, eu entendo que ele tem que ser levado para a Câmara. A gente tem que fazer um meio de campo. Na época, eu digo isso na época do Luiz Vieira. Na época do Luiz Vieira, quem fazia o meio de campo lá, por assim dizer, na Câmara, era eu. Quando tinha um projeto desse complicado, técnico, eu ia e conversava com quase todos os vereadores, né? Eu lembro até, na época, que o Éder falou, né, quando eu saí da prefeitura, ele falou, bom, agora não tem mais aquela pessoa que fazia o meio de campo entre o executivo e o legislativo, que é o Marcos Sá. Então, eu acho necessário que ocorra isso, para que a gente aperte um pouco, estenda mais um pouco o pedido, né? Vai moldar o pedido de acordo com os interesses políticos e partidários de todos que estão dentro da Câmara, para que a gente possa ter uma solução. Fora isso, sem essas articulações, a gente não consegue. Muito bem. Vamos falar sobre economia. E Lorena tem pautado principalmente a questão industrial na sua geração de empregos com bons números. Por outro lado, o comércio hoje, Lorena faz parte da regra dos municípios, onde o comércio ele ainda sofre
impactos externos e internos. O planejamento da campanha hoje com relação à economia, como gerar mais emprego e como atender a um setor, por exemplo, como o comércio, que sempre foi histórico em Lorena, que tem sofrido, inclusive, com estabelecimentos fechando. Ó, essa questão em Lorena é antiga, né? Se a gente observar. Lorena sempre perdeu posições para Guaratinguetá, Aparecido do Norte, e aí você vai embora. Taubaté, Caçapava, tudo bem. Né? Eu não consigo entender uma questão. O nosso comércio é bom. O nosso comércio, se você andar na cidade de Lorena, você vai ver que nós temos produtos iguais às outras cidades. E bom, e de preços acessíveis. Mas há uma mentalidade de se comprar fora. Eu não sei se é uma questão da existência dos shoppings, né? Que shopping hoje ele agrega muita coisa, né? Então você sai, né? E o comércio fica um pouco paralisado, né? Ameno. Nós temos um shopping em Lorena também. Mas a gente não vê um movimento no shopping de Lorena, no movimento que nós temos em Guará. Entendeu? Então, é uma tendência que nós temos que mudar isso. Qual que o senhor acha que é a motivação? Por que o shopping de Lorena, que inclusive é um dos... reúne estabelecimentos que têm fechados, você caminha pelo shopping, você vê que tem negócios fechados. Qual que o senhor acha que é a motivação? O que leva o movimento do comércio de Lorena ainda não conseguir fazer o lorenense consumir aqui? Nós temos que fazer uma campanha a respeito disso, né? Compre, participe da sua cidade. Eu lembro, o Franco Montoro falava que tudo acontece na sua cidade, no seu município. Sem o seu município, não há nada. Isso eu ouvi pessoalmente, do Franco Montoro falando isso. Então, a verdade é essa mesmo. Tudo acontece aqui. Nós temos que vestir na nossa camisa da cidade de Lorena. É aqui que eu vou comprar. Eu vou participar aqui, eu vou deixar o meu dinheiro aqui, estou pagando meus impostos aqui, que os impostos revertam para a cidade. Entendeu? Então, isso tem que ser mudado. Nós temos que começar a ter isso. Porque o nosso comércio, ele é bom. Isso é feito numa... Eu acho que o governo hoje, o município, falha na participação dessas atividades? Eu acho que sim. Que ele falha nisso. E como atrair os comerciantes, as instituições? Faz a propaganda, você entendeu? Faz os preços acessíveis, né? Tudo isso chama a atenção das pessoas, né? Tudo isso. Você vê, o Dia dos Namorados. As pessoas... como é que surgiu o Dia dos Namorados? Porque, na época, né, um comerciante lá, que inclusive era pai de um governador, que é agora aí, né, anterior, ele teve a ideia de fazer isso, porque o comércio estava muito baixo, de fazer uma atividade que chamasse a atenção das pessoas. Aí ele criou isso, Dia dos Namorados. Então, hoje em dia nós temos Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais. Por que não se faz o dia do preço mais baixo hoje no comércio? Hoje é o dia do preço acessível, hoje é o dia do preço mais baixo para pessoas comparecer, para pessoas virem fazer a sua compra, ficar na cidade de Lorena. Então é necessário isso, que a gente observe isso, porque o que você busca é preço. Vamos falar de obras, infraestrutura. Lorena tem várias obras ainda sendo realizadas e outras que foram entregues nos últimos anos, com destaque para parcerias com o Estado. Vocês conseguiram realizar uma varredura no município hoje para saber o que Lorena precisa ampliar com relação a essas obras, o que foi feito, mas precisa ser melhorado, quais os pontos do município precisam de mais e como conseguir investimento para essas obras? Bom, nós estamos vendo Lorena, uma coisa até que eu acho muito boa, né? Lorena está quase toda, muitas ruas pavimentadas, inclusive asfaltadas, né? Eu andei por aí, tudo. Eu trabalhei 14 anos na Light. Entrei na Light e saí depois de 14 anos, né? Fiz muita coisa aqui em Lorena, de implementação de rede elétrica,
ponto de luz, uma série de coisas. E andava pelas ruas todas. E quem dava os números naquela época das casas eram nós, da Light. Então, a gente que fazia tudo isso, né? Agora, Lorena tem uma questão topográfica. Lorena, ela desce no sentido do Paraíba. Lorena, ela é baixa. Você pode observar que quando chove, vê aonde alaga. Uhum. O bairro ali da Cabelinha, começa a vir alagando, vem alagando. Por que isso? Porque a cidade é baixa, né? Agora, obras para evitar enchente são as galerias. O senhor tem acompanhado o que está sendo feito? Inclusive nessa linha, eu né? tenho acompanhado. Eu tenho andado para aí, eu vi isso. Onde que dá para melhorar? E parabenizo. Agora, assim dizer para você aonde tem que melhorar, eu não sei dizer no momento. Porque eu ando por aí, um dia desse mesmo, quando deu uma chuva aí, eu estava na rua, eu vi, né, aquela água toda, né? Mas não observei que a água, aquele volume de água, estivesse entrando nas residências das pessoas. Para onde eu estava aqui na Manuel Prudente, aqui embaixo, quase perto da 21 de abril. Né? Eu não observei isso, mas tinha bastante água. Né? Isso é uma consequência, né, do volume de água que cai e do volume de água que ela vai correr, né, e para onde que ela vai correr também. E né? como conseguir recursos para ampliar esses... Se nós não tiver dotação, ou nós teríamos que ter dotação orçamentária própria, aprovada pela Câmara, específica para que você gasta naquela obra, ou nós temos que socorrer através do governo estadual. Né? Verba destinada para que aquele tipo de obra, e ela só pode ser gasta naquele tipo de obra que foi pedida aquela verba. O senhor acha que a campanha hoje ela tem condições de manter a discussão junto com o Estado? Tem. Até porque a gente está falando também de questão partidária, né? Sim, tem. Se você mostra... Eu estava dando uma assessoria para o Anselmo Parrão, lá de Santo Antônio do Pinhal. Eu falei para o Parrão, Santo Antônio do Pinhal é uma cidade pequena, lógico, mas toda pode ser pequena ou grande. Os problemas são os mesmos de uma cidade grande. São a mesma coisa. Eu ainda falei para o Parrão, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que cansar de subir aquela escada do palácio do governo. Não interessa quantas vezes você vai ter que ir lá, mas você vai ter que ir lá. Você pega todas as necessidades que nós precisamos aqui no município, que é verba que nós precisamos do governo do estado, principalmente uma máquina de terraplanagem que nós não temos aqui, que nós precisamos ter, porque lá é tudo alto, né? E você vai lá uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes for. Porque senão, se você não fizer isso, você não consegue. Porque é muita coisa também para o estado de São Paulo, o governo do estado, observar e ver, se a gente não levar para eles. Muito bem. A nossa última pergunta com as campanhas, né, ficou acertado, a gente vai trazer uma pergunta mais vinculada à persona da candidata, no caso da campanha aqui, que a gente está com o Marcos Sávio, candidato a vice, é uma campanha peculiar, vamos dizer assim. Né? Inclusive, a gente já até questionou aqui, no passado, há algum tempo, sobre como que o PSB estava trabalhando essa campanha, porque é de muito pouca exposição, e no universo, uma campanha com os outros 2 candidatos considerados muito forte por apelo popular. Primeiro, como trabalhar nesse último mês, praticamente, que a gente tem, para ampliar os números hoje? As pesquisas têm mostrado que a candidata Paula Cênez, ela não tem ultrapassado o ponto de 3,5% nas pesquisas, mas ao mesmo tempo, principalmente quando a gente fala em redes sociais, que é, entre aspas, uma campanha mais barata, muito pouco tem sido utilizado, né? A gente às vezes até caça na campanha essa situação das exposições. O que levou a essa baixa exposição e como que vai ser ampliado isso faltando um mês? Bom, olha bem, um problema sério nosso, assim, nós temos discutido isso, é que a Paula Cênez, ela não é conhecida. Sim. Então, eu tive isso, falei, olha, gente, nós temos que sair, nós temos que andar. Como nós não temos recurso financeiro, quando você tem recurso financeiro para gastar numa campanha, é diferente. Nós tivemos com o presidente do partido lá em São Paulo, ele mesmo falou, o candidato a vereador que põe a mão no bolso, ele que banca a campanha dele. O candidato a prefeito que banca a campanha deles. Então, nós não temos dinheiro para isso.
O que nós temos que fazer é andar. Andar e conversar com as pessoas, mostrar para as pessoas o nosso objetivo, o que nós queremos para a cidade de Lorena, que é melhorar a cidade de Lorena. Lógico, não é fácil, é difícil, porque nós temos 2 candidatos bons e fortes. O Silvio Ballerini e o Fábio Marcondes. São meus amigos pessoais, eu tenho estima por eles, inclusive pela família, que eu convivi tanto com a família de um como com a família do outro. Né? E o seu Carlos Marcondes, trabalhei com o seu Carlos. Quando ele foi prefeito, eu entrei na prefeitura com ele. Eu era recém-formado advogado. Então, não é fácil, é difícil. Mas o único recurso que nós temos é a sola do sapato. Mas as redes sociais, isso não está sendo pouco divulgado? Está sendo um pouco divulgado. Por quê? Para você colocar alguma coisa na rede social, nós temos que ter alguém capacitado para fazer esse tipo de coisa. Mas a campanha não pensou, não chegou a pensar Pensou, sobre isso? mas agora estou voltando de novo. Nós não temos recurso financeiro. E nós estivemos vendo isso aí, é caro. Então, mas assim, ninguém faz por menos. Mas a gente tem outras campanhas na região também com baixo índice de recursos. Sim. Mas dentro das... Eu estou citando aqui redes sociais porque é o que acaba sendo mais, entre aspas, democrático na condição de uso. E essas campanhas têm utilizado melhor o espaço e a campanha do PSB, e a gente até questionava essa atuação, bem rapidinho para não tomar o tempo do senhor, parece até não ter interesse, entre aspas, tá, de utilizar. A candidata, por exemplo, tem pouquíssima exposição sobre campanha nas suas redes sociais. Você tem toda a razão com respeito a isso. Porque isso não atrapalha o eleitor de saber o que vocês querem produzir? Atrapalha, com certeza atrapalha. Mas tudo que nós a gente busca, não é barato. Eu mesmo fui procurar um rapaz lá para fazer uma musiquinha, tal, assim, para a gente tentar colocar. O preço já não era fácil. Né? Aí você junta mais os banners que tem que ser feito. Fica difícil para nós isso. E aí o senhor citou a questão de ter apoio da Câmara para realizar algumas dessas ações. Vai ter que se fechar ou discutir isso numa possibilidade de vitória. Como fazer com uma baixa exposição como essa? Também não atrapalha essa discussão? Atrapalha. Mas você tem que lutar com isso. Nós não temos outra coisa para fazer, a não ser o nosso esforço físico, a nossa proposta que nós temos e das pessoas que nos conhecem, e o nosso passado. Quem é a Paula não é tão conhecida, né? Nós estamos aí batalhando para que ela seja conhecida, para que ela mostre a proposta dela, que é boa. Ela tem uma proposta muito boa para a saúde, né? Ela é muito preocupada com isso também na saúde, porque ela andou bastante barcos por aí. Mas dizer que vai ser uma campanha com muita coisa vista, com muito panfleto, com muito santinho, não vai ser. Vai ser uma campanha mais na propaganda nossa de voz, da voz. Né? Então nós vamos propagar isso, né? A nossa voz que nós estamos chegando aqui. Muito bem, olha, deu certinho o tempo, queria... Primeiro, já antemão, já agradece a campanha e o Dr. Marcos Sá que está com a gente aqui, podendo participar e trazer para a gente, de verdade, assim, essa pergunta, essa última, agora o tempo não está rolando, dá para a gente falar que essa pergunta última é exatamente sobre isso. É importante a gente saber também o que as candidaturas querem fazer. Por isso a ideia da realização de sabatinas, sim. De debates e também, é claro, da possibilidade do uso das redes. O candidato ele vai ter 1 minuto, também cronometrado aqui. Eu vou pedir para o senhor olhar para aquela câmera ali. Aí, nesse caso, o senhor vai falar agora com o eleitor para falar sobre a campanha do PSB, a campanha de Paula Senes Marcos Sá. O que o senhor quiser falar com o eleitor, ficar à vontade, é 1 minuto para suas considerações finais. Então, vamos lá, Edinho? Então, fica à vontade, candidato. Eu vou repetir o que nós falamos numa reunião que nós tivemos com o pessoal de uma comunidade. Eu disse que nós estamos nessa campanha não por nós. Nós estamos por vocês. O que nós desejamos é uma cidade melhor, uma Lorena melhor, uma saúde melhor. Né? Sabemos das dificuldades, temos conhecimento disso, não somos ingênuos, em absoluto. Tá? Mas a nossa preocupação é
o bem-estar das pessoas. Na saúde, na educação. São coisas difíceis, que a gente vê isso há anos, mas nós vamos trabalhar. Não importa como, nós vamos trabalhar, nós vamos sair, como nós estamos fazendo. Eu tenho andado aí pela cidade, o pessoal tem me visto aí na rua, né? Eu conversando com as pessoas, sentindo as necessidades das pessoas, e esse é o nosso objetivo. Candidato, muito obrigado, deu tempo, né? Candidato, muito obrigado pela participação, certo? Claro, né? A gente vai continuar acompanhando a campanha do PSB, a campanha de Paula Senes, Marcos Sá, assim como as outras duas campanhas de Lorena. Vamos continuar acompanhando todo o trabalho das outras cidades aqui. Amanhã, por exemplo, nós teremos Cruzeiro com o pastor Gerson, é o nosso convidado para a sabatina. E claro, seu Jornal Atos vai continuar trazendo as informações para você aí de casa, para você do trabalho, onde estiver acompanhando o seu Atos no rádio, para a gente chegar no dia 6, chegar lá sem dúvida, ter a informação do candidato preferido, a prefeito, a vereador, e a gente quer sempre o melhor para a cidade. Muito obrigado, viu, candidato? Eu que agradeço ao Ed Bilota, a vocês, né, pela oportunidade, e muito obrigado.